Eu cumprimento a igreja com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Deus é maravilhoso, Deus é bom o tempo todo Ele é bom. As graças e a misericórdia dele são as causas de nós não sermos consumidos. E quando nós observamos tudo isso, as graças e a misericórdia do Senhor, nós vimos o tanto que nós somos falhos e como que o Senhor vai nos dando oportunidades no decorrer da nossa vida para que a gente coloque a nossa vida em ordem, para que a gente possa alcançar as promessas dele para a nossa vida. Nessa noite eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Lucas, capítulo 4. Lucas 4, do versículo 16 em diante. Lucas capítulo 4, do versículo 16 em diante. Amém? A palavra do Senhor diz assim: E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Então, quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os quebrantados de coração, para pregar a liberdade aos cativos, conceder restauração de vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro, devolveu-o ao ministro e assentou-se. E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu estas escrituras em vossos ouvidos. E todos davam testemunho, se maravilhavam das palavras de graça que saíam de sua boca e diziam: Não é este o filho de José? E ele lhes disse: Sem dúvida, me direis esse provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faz também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse, em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua terra. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome, e nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom. Há uma mulher viúva, e muitos leprosos havia em Israel, no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. E todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, o expulsaram da cidade, e o levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para ali o precipitaram. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Querido Deus e amado Pai, Senhor, a Tua palavra é viva, a Tua palavra é eficaz. A Tua palavra, Senhor, tem poder para transformar vidas, para mudar, Senhor, situações,
para nos tirar, ó Pai, do laço do passarinheiro, nos dar libertação, nos sarar, nos curar e nos libertar. Essa palavra, Senhor, foi lida há 2000 anos atrás, mas também, ó Pai, foi proferida 700 anos antes do Senhor ter falado ela aqui. E ela continua viva, continua eficaz, ó Pai, como naqueles dias. Fala, Senhor, aos nossos corações nessa noite. Purifica-nos, Senhor, os nossos ouvidos, o nosso coração, para entendermos, para compreendermos, ó Pai, o Teu querer e a Tua vontade. Ensina-nos, Senhor, a Te ouvirmos, a Te obedecermos, a estarmos, Senhor, diante de Ti, sem Te rejeitar. Sem, ó Pai, duvidar do Teu poder, da Tua unção, da Tua graça. Não nos deixe, Senhor, acostumar com a Tua santidade, com a Tua presença, e não valorizarmos, ó Pai, tudo que o Senhor tem feito. Fala conosco, ó Pai, que estamos aqui. Fala, Senhor, com cada pessoa que está nos assistindo em casa. Por cada um, ó Pai, que foi impedido de aqui estar nessa noite, aquele que está viajando, que está trabalhando, aquele que vai assistir talvez depois, ó Pai, essa gravação, mas que o Senhor alcance vidas no nome do Senhor Jesus. Que o nosso eu, ó Pai, venha cada dia diminuir mais, mas que o Senhor venha ser tudo nas nossas vidas, no nome do Senhor Jesus. Amém? Nessa noite, poder sentar, eu gostaria de estar falando a respeito de oportunidades. O maior perigo quando temos muitas oportunidades é a incredulidade. Quando nós vamos perdendo as oportunidades, porque nós vamos nos tornando incrédulos. E quando nós vimos essa passagem aqui, ela nos joga automaticamente para Mateus capítulo 13, versículo 53 ao 58, para vocês compreenderem quantas oportunidades foi dado aos cidadãos de Nazaré, aquelas pessoas que conviveram com Jesus, que viram ele crescendo, que conhecia ele, que conhecia a sua mãe, conhecia o seu pai, conhecia os seus irmãos, conhecia Tiago, conhecia José, conhecia Simão, conheciam Judas, as duas irmãs de Jesus. A convivência, muitas das vezes, nos torna incrédulos. Não acreditamos naqueles que conhecemos. Muitas das vezes nós conhecemos uma pessoa, mas quando aquela pessoa se torna uma nova criatura, nós não conseguimos enxergá-la. Isso eu estou falando nos dias de hoje. Nós não conseguimos enxergá-la como uma pessoa realmente renovada, lavada, remida no sangue do Cordeiro. E isso também aconteceu na vida de Jesus. Abra sua Bíblia em Mateus 13, do versículo 53 em diante, que diz assim: e aconteceu que Jesus, concluindo essas parábolas, se retirou dali, e chegando à sua pátria, ensinava-os nas sinagogas deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde veio a sabedoria e essas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão, Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria, na sua casa, e não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade dele.
oportunidades. Nazaré foi a cidade que mais conviveu com o Senhor. A cidade que teve mais tempo junto com o Mestre. O Senhor viveu ali dos primeiros dias de nascido até os 30 anos de idade. Mas aos 30 anos de idade ele sai para assumir o ministério, para começar o seu ministério, uma coisa que tinha sido profetizado por Isaías capítulo 61, do versículo 1 ao 4 ou 5 mais ou menos. Isaías vai falar justamente isso. Isaías vai falar sobre a função do Senhor Jesus. O que o Senhor Jesus veio fazer nesse mundo? Ele veio dar vista ao cego, curar os leprosos, limpar, purificar, restaurar, trazer a comunhão. Isaías vai falar justamente isso. E quando o Senhor pega esse livro aqui, na primeira vez que ele está entrando na cidade dele, agora não como mais o filho do carpinteiro, não mais agora como um homem comum, um homem normal, mas agora como o Messias. E ele dá uma oportunidade de ouro para aquela cidade. Quando ele pega o livro e fala: hoje cumpriu aos vossos olhos esta profecia. Hoje cumpriu aos vossos olhos esta profecia. Nazaré teve a maior oportunidade da vida. Ali ele passou sua infância, juventude, ali foi carpinteiro. Dali ele saiu para iniciar seu ministério. A cidade de Jesus não o reconheceu. É dura coisa. E o Senhor vai dar 3 oportunidades àquela cidade. 3 vezes Jesus vai ali. E 3 vezes ele desiste. Olha, a 3ª vez ele desiste. Eu digo para você, a dura coisa para o homem é quando ele vai tendo as oportunidades e no final ele fecha as portas da graça para a vida dele. Quando ele fecha as oportunidades, porque não é o Senhor quem fecha as oportunidades é o próprio homem, é a própria pessoa, que não aceita, que não acredita, que não vê quem é o Senhor Jesus, qual foi a sua missão, qual foi o seu trabalho nesse mundo, o que ele veio aqui para fazer. Muitos duvidam, feito esses aqui duvidaram, porque conviveram com ele, porque conheceram ele. Falou: não, mas esse daí é o filho do carpinteiro. Maravilharam com tudo que ele fazia, mas dizia: mas como pode? De onde vem isso? Ele só é um carpinteiro. Consequências da incredulidade do povo de Nazaré é indesculpável. Porque você conhece uma pessoa, aquela pessoa não pode ser usada por Deus? Porque você conviveu, você cresceu junto com a pessoa, ela não pode ser uma pessoa que tenha mais intimidade, uma pessoa que fala mais, tem mais comunhão com o Senhor? E isso acontece com muitas famílias, muitos lugares, muitas pessoas, aonde um membro começa a buscar o Senhor e o Senhor começa a usá-lo. O resto da família, por ciúme, por inveja, o rejeita. Por inveja, por ciúme, o rejeitam. É indesculpável. Não tinha desculpa para Nazaré. A incredulidade desse povo era imensa. Nesse tempo, Jesus já havia se manifestado. Jesus já havia feito a água se transformar em vinho. Já tinha feito vários sinais e maravilhas em Cafarnaum. Mas agora ele vai à sua terra. E aquele povo, ele estava ali para falar isso e curar quem que precisasse, restaurar quem fosse necessário ser restaurado, dar vista aos cegos, curar, limpar, purificar, e a maior das dádivas, a salvação.
Mas aqueles ali rejeitaram. Nazaré estava a 30 quilômetros de Cafarnaum. Era pertinho. 30 quilômetros só. O povo se tornou incrédulo por causa da origem de Jesus. Aquele povo não acreditaram por causa da origem dele. Se ele tivesse aparecido ali e não fosse dali, aqueles teriam aceitado. A família dele teria aceitado. Alguém que chegasse fazendo um milagre. Mas nem seus irmãos, ninguém aceitou. Ninguém. E do mesmo jeito, meu irmão, hoje tem muita gente negando o Senhor Jesus, deixando passar as oportunidades que têm aparecido, recebem qualquer palavra, qualquer pessoa que dizer qualquer coisa, aceita, recebe, mas a palavra verdadeira que está se cumprindo diante dos olhos, diante das vistas, não aceitam. O povo se tornou incrédulo por causa da origem. Viam-no como apenas o carpinteiro, filho de Maria, cujos irmãos e irmãs deles eles conheciam. Familiaridade. Além do mais, Jesus não tinha estudado em escolas rabínicas. Os rabinos que ali iam, eles acreditavam, porque eles tinham um diploma, porque eles tinham estudado em escolas rabínicas, tinha passado anos e anos estudando, mas o Senhor Jesus não. Eles vão falar de onde vem essa sabedoria, de onde vem isso. Consequências, a reprovação. Aquele povo não podia explicar o conhecimento e o poder do Senhor. Eles não tinham como explicar, então era melhor rejeitar. Se eu não consigo explicar por que ele faz isso, então eu o rejeito. Eu deixo para um lado, não vou valorizar. A consequência da reprovação, da incredulidade, Jesus diz que um profeta não tem honra em sua própria casa. Quando começamos a nossa caminhada, a nossa jornada, quando você toma uma posição pelo Senhor Jesus, a primeira coisa que começa a acontecer é a rejeição. É os irmãos mais chegados que te conhecem, é os parentes, é os de dentro de casa que te conhecem, e que vão dizer, como pode? Isso nunca prestou, isso nunca valeu nada. Mas esquece que o sangue de Jesus tem poder para limpar, para purificar, para tirar toda a impureza. Davi vai dizer, o Senhor me ungiu na mesa com os meus inimigos. Quando Davi foi ungido, ele foi ungido na mesa, junto com seus irmãos. Os irmãos, os inimigos de Davi, os principais, foram os da sua própria casa. Seus próprios irmãos que foram passando um a um diante de Samuel, e Deus falando com Samuel, não é esse, não é esse, não é esse. E quando chega um menor, o Senhor fala, é esse aí. É esse aí que é o homem segundo o meu coração. Não importa onde você nasceu. Não importa o que você fez na vida. Não importa o que tenha acontecido, os caminhos por onde você tem trilhado. A hora que você compreende o mistério da vida, obra do Senhor Jesus, e você quiser, você é perdoado. É só você compreender que sem Ele não há perdão, não há remissão, não há cura, não há libertação, não há transformação. Vamos continuar cegos se não compreendermos a missão do Senhor. Jesus reprovou, seus irmãos não creram nele, sua cidade não creu nele, os líderes religiosos não creram nele. A familiaridade, em vez de gerar e produzir fé, produziu preconceitos, incredulidade, preconceito.
Se fosse hoje, nos dias de hoje, com tanta coisa que você falar contra qualquer pessoa, isso é processado. Já pensou quantas pessoas Jesus teria que processar por preconceito? Preconceito racial, preconceito de profissão, preconceito por ser pobre, preconceito por não ter estudado, preconceito por ter sabedoria, realizar curas, milagres, perdoar pecado, dar vista aos cegos. Como não estaria a situação, quanto ele teria que processar quantas pessoas por injúrias e tudo mais. Essa semana passada, esses dias aí, vocês devem ter visto, mataram um professor porque fez uma caricatura de Maomé num quadro da escola. Simplesmente fez uma caricatura. Já pensou se, igual eles fizeram aí no carnaval, fizeram tantas coisas, abusando do autor e consumador, era uma representação, mas fere a fé de quem crê no Senhor Jesus. As consequências vêm. Vê a morte trágica que foi daquele cara que fez o papel do diabo. Morreu tem poucos dias. Um acidente horrível. Então, fique firme no Senhor. Domingo, na escola dominical aqui, nós falamos a respeito, na lição, vai falar a respeito do barco. 2 barcos. De pessoas, é a nossa vida, é a nossa jornada. Tem pessoas que, sem Jesus, estão num barco e não sabem para onde esse barco vai dar. Esse barco está à deriva. Mas aquele que tem Jesus no coração, ele sabe que tem um capitão que está naquele barco, que ele vai passar por essa vida, vai enfrentar tempestades, tribulações, o mar vai agitar, vai jogar onda para tudo quanto é lado, mas você vai chegar no final. E aquele barco que está à deriva, ninguém sabe o final dele. Certa vez, quando Paulo estava indo para Roma, uma tempestade muito grande atingiu a embarcação que Paulo estava. Mas na noite o anjo do Senhor falou com Paulo: olha, avisa esse povo, ninguém saia do barco, porque se sair do barco vai morrer, se sair do barco vai perecer. E aqueles marinheiros começaram a descer os botes, porque o mar estava cada dia, cada hora pior. Já havia dias que nem sol, nem lua, nada eles viam, uma escuridão total. Uma neblina imensa, eles não sabiam onde estava, e o mar agitado, bravo. E os marinheiros querendo descer os botes e pular para poder sair fora do barco. Paulo vira e fala: olha, não saia ninguém não. Não saia ninguém, porque se vocês saírem, vão perder a vida. Assim é quando você entra na presença do Senhor. No barco do Senhor você tem garantia que você vai chegar do outro lado. O barco de Paulo foi totalmente destruído, mas nenhuma vida se perdeu. Aquele que se agarra no Senhor não perde a sua vida. Aquele que se agarra, aquele que confia, aquele que acredita que tudo que o Senhor falou, Ele vai cumprir e Ele cumpre. Não perde a sua vida de graça, mas não acostume com a santidade. Não acostume com a presença. Aquele povo ali de Nazaré, eles não tinham nada para condenar o Senhor. Eles não achavam nada que eu pudesse condenar na sua vida pessoal. Eles tinham visto ele crescer, a infância, a adolescência, a juventude, adulto. Eles não tinham nada para questionar. O único questionamento é: de onde lhe vem todo esse poder? De onde lhe vem essa sabedoria? Ele é filho de um carpinteiro, não pode. Ele é filho de Maria, nós conhecemos eles. São pessoas pobres, pessoas simples. Como pode isso acontecer?
Muitas das vezes, meu irmão, nós perdemos bênção, porque olhamos para quem está nos falando, nós rejeitamos tanto a pessoa que está falando, como a palavra que ele está anunciando. Só de vermos a pessoa que vai pregar ou qualquer coisa, falar, não vou. Não adianta. Nós não acreditamos naquele que está falando e nem na palavra que ele está falando. A palavra que ele está ministrando é a palavra de Deus. E essa palavra é viva, essa palavra é eficaz, ela tem poder para mudar, para transformar, só se aceitarmos, se crermos que ela tem poder para isso. Jesus ficou admirado. Por 2 vezes, Jesus fica admirado com a incredulidade daquele povo. E ali não realizou nenhum milagre. Jesus só fez um milagre em Nazaré. Nós vamos passar por esse milagre depois para vocês verem. É na segunda vinda. A segunda vez que ele entra em Nazaré, ele faz um milagre. Ele cura a mão daquele homem, da mão ressequida. Só. Não fez mais nada. Fecharam as portas, fecharam as oportunidades, fecharam a porta da graça e deixaram muitas pessoas doentes, muitos enfermos, muitos fracos e o pior, a salvação não alcançaram. Muitos enfermos deixaram de ser curados, pecadores deixaram de ser perdoados por causa da incredulidade. E é a mesma coisa, continua acontecendo hoje. Quando não cremos, não há cura. A palavra pode ser proferida, a palavra pode ser dita, o Senhor vai te curar, o Senhor está te libertando, o Senhor está transformando a sua vida. Mas a pessoa fala assim, será? Será? Esse Jesus veio há 2000 anos. O sangue dele, as curas dele, teve poder naqueles dias, não é nos dias de hoje. Não, Jesus continua o mesmo. Foi cantado um hino aqui. Delei cantou um hino aí, que ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje, e sempre será o mesmo. A primeira vez Jesus foi expulso, no texto que nós lemos de Lucas. Expulso da sinagoga de Nazaré, no começo do seu ministério. Naquela ocasião quiseram matá-lo. Então Jesus agora vai mudar-se para Cafarnaum. Abra sua Bíblia em Mateus 4, versículo 13. Mateus 4, 13. Mateus capítulo 4, versículo 13. Olha, eu notei errado aqui. Nove. Vamos ver no 9. Mateus 9, versículo 1. Anotei o versículo errado. Não, eu mesmo que estou errado aqui. 4 está certo, sim. A Bíblia que virou aqui. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítimas, nos confins de Zebulon e Naftali. Senhor, quando eles tentam matá-lo a primeira vez, ele já tinha feito muitos sinais, muitas maravilhas em Cafarnaum. Mas agora, por ele ter sido expulso, e o perigo que ele correu ali, ele muda agora de definitivo para Cafarnaum. Sai da sua cidade.
E ele vai voltar ali de novo, novamente agora em Mateus capítulo 9, versículo 1. Versículo 1 e 2, 9, 1 e 2, diz assim: E entrando no barco, passou para o outro lado e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé dele, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam em si: ele blasfeme. A segunda vez que Jesus volta, eles agora trazem um homem paralítico e Jesus o cura. E aqueles pessoas que estavam ali vão dizer: ele blasfema. E Jesus vai dizer: por que pensais mal em vossos corações? A vida hoje continua do mesmo jeito. Muitas pessoas rejeitando o Senhor Jesus. Não pelo que ele pode fazer, pelo que ele pode, pelo que ele fez, todos o admiram. Mas o rejeitam, duvidam do que ele fez. Agora Jesus vai outra vez a Nazaré, dando ao povo uma nova oportunidade. E mais uma vez ele é rejeitado. Nazaré, cidade mais privilegiada. Ali Jesus cresceu. A cidade que viu a glória de Deus, viu o rosto, a glória, contemplou a glória do Senhor e a recusou. Abre agora a sua Bíblia em Coríntios, 2 Coríntios capítulo 4. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6. Andávamos em trevas, quando a luz do Senhor brilhou na nossa vida, e por isso nós estamos aqui. E 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6 diz: Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, e quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo? Nazaré conviveu com a face de Jesus por 30 anos e não conseguiu ver. Por 30 anos Jesus andou pelas ruas e o povo contemplou sua vida irrepreensível. Mas quando lhe anunciou o Evangelho, rejeitaram tanto a mensagem quanto o mensageiro. E hoje continua do mesmo jeito. Há um grande perigo de familiarizar com o sagrado. Quando nós lemos lá em Mateus, o versículo onde diz: de onde lhe vem essa sabedoria, esses poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? E se escandalizavam-se nele. Não há profeta sem honra, o Senhor Jesus vai dizer. A familiaridade com Jesus produziu preconceitos e não fé. Olha, eu estava conversando com Dena, foi ontem, a respeito do que eu li no livro, a respeito do Monte da Transfiguração. Há pouco tempo eu falei aqui na igreja, andei falando com os ministros de louvor, a respeito das músicas que tratam o Senhor Jesus como você. Eu andei conversando com os ministros de louvor e eles aceitaram, tudo bem, que viram que realmente o Senhor Jesus não é para ser tratado por você. Mas quando você olha o Monte da Transfiguração, você vai ver, o Senhor Jesus sobe ao monte. Ele só leva 3 discípulos, Pedro,
Tiago e João. E ali o Senhor se transfigura diante daqueles 3 discípulos. E aqueles 3 discípulos agora vão ver a glória do Senhor verdadeiro. Mas quando eles verem a glória, Pedro, que era o mais falante, ele toma a frente. Talvez ele não deixou os outros se manifestarem, os outros dizerem nada. E Pedro, na mesma hora, vai dizer: Senhor, que bom que estamos aqui. Que bom que nós estamos aqui, Senhor. Vamos construir uma tenda para o Senhor, uma tenda para você, uma tenda para Moisés, uma tenda para Elias, uma tenda para o Senhor. Mas a Bíblia fala que na mesma hora caiu um brilho. O Senhor, o próprio Deus fez vir um brilho sobre os 3, não foi sobre o Senhor Jesus, não, foi sobre os 3, uma luz tão forte. E uma voz clamou, uma voz disse: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Muitas das vezes nós lemos e não prestamos atenção. Os outros textos está em Mateus 17, mas se você pegar Lucas capítulo 9 e Marcos capítulo 9 e ler essa mesma passagem lá, você vai ver como que o temor, o medo de Deus caiu sobre Pedro, Tiago e João. Eles tiveram medo de Deus, ao ponto de quando Jesus sai dali, Jesus vai virar para ele e falar: não tenha medo, não tenha medo, vamos embora, vamos descer. Por quê? Pedro falou sem pensar, eles falaram sem agir, eles colocaram Jesus na mesma posição de Moisés, na mesma posição de Elias. Foi preciso o Pai intervir e falar: Senhor, é esse que é o meu filho amado. É nele que eu me comprazo. Não é em homem, não. Moisés foi um grande legislador, foi o maior. Elias foi um dos maiores profetas. Mas Jesus não se compara. Ele é o Senhor. Ele é o autor, ele é o consumador. Então nós não podemos acostumar, nós não podemos tirar a glória que é do Senhor, porque Ele é o Senhor. Toda honra, toda glória, tudo foi feito por Ele, para Ele e para Ele. E Ele foi que se entregou para cada um de nós. Ele não foi morto pelos romanos, Ele não foi morto porque Judas o entregou, Ele foi morto porque era a agenda de Deus, para que Ele viesse e nos resgatasse do mundo das trevas, da escuridão. O Senhor está voltando, meu irmão. Está voltando agora para buscar uma igreja. Tem muita gente que diz: olha, eu sou a igreja do Senhor, eu sou a igreja do Senhor, mas esquece de uma coisa. Quando o Senhor deu autorização, falou com Pedro, falou: ó Pedro, tu és pedra, tu és pedra, uma pedra pequena, e sobre essa pedra que sou eu, edificarei a minha igreja. E tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu. Então, se nós somos a igreja do Senhor, mas nós temos que estar ligados um no outro. Somos templo. A Bíblia não fala que nós somos templos individuais do Espírito Santo, mas para se tornarmos uma igreja, nós temos que estar em comunhão. Nós temos que estar juntos para nós ligarmos aqui na terra, e o que nós ligarmos aqui ser ligado no céu. Quando Pedro entendeu essa palavra em Atos 2, que você vê a primeira pregação de Pedro, quantas pessoas Pedro ligou ao céu. O que você liga ao céu é quando você ganha uma alma, que aquela alma permanece, que aquela pessoa fica na presença do Senhor. Você está ligando a terra ao céu. Mas para a terra ser ligada ao céu, é primeiro descer de lá, a glória de lá que desceu para fazer a mudança, transformações nos corações, para entendermos que tudo é através dele, por ele e para ele, e que sem ele nós não somos nada. A origem e a profissão de fé de Jesus foram obstáculos de sua cidade. Origem. E isso é a mesma coisa dentro das nossas casas, dos nossos lares. Conhecem a nossa origem, não valorizam o que a gente fala, o que a gente prega, o que a gente falar.
Não tem valor. Que é isso? Eu te conheço, sei o seu passado, sei a sua vida. Foi assim que aconteceu com o Senhor Jesus. Não consegue ver que o Senhor tem poder para mudar, para transformar, para fazer o que precisa fazer. Eles pensavam que o conheciam, mas seus olhos estavam cegos pela incredulidade. A familiaridade gera desprezo por causa da inveja, um conhecimento sem fé. Eles conheciam que Jesus fazia coisas extraordinárias e tinham uma sabedoria sobre-humana. Fizeram várias perguntas: de onde vem esta sabedoria, esses poderes miraculosos? Perguntaram muitas coisas. Não é este o carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria, seus irmãos Tiago, José, Judas? E não vive entre nós? Eles tinham a cabeça cheia de pergunta e o coração vazio de fé. Quantas pessoas fazem tantas perguntas a respeito de Jesus? Pergunta, 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 mas só de boca para fora, vazia. O contraste entre o humilde carpinteiro e o profeta sobrenatural era muito grande para eles compreenderem. Quando há mudança na vida de uma pessoa, as pessoas incrédulas duvidam, não tem como. Elas não conseguem entender, não conseguem compreender. Esse povo, como assim muitos nos dias de hoje, escolhem a descrença. Uma escolha que deixou Jesus admirado. Jesus ficou admirado com a falta de fé daquele povo, com a descrença deles. Eles estavam vendo tudo, mas não quiseram abrir o coração. Fecharam as portas ao Senhor. Quão terrível e desastroso é o pecado da incredulidade. A incredulidade, meu irmão, é o maior dos pecados. 3 vezes aquele povo tiveram oportunidades ali. Mas no final o Senhor vai dizer que eles fecharam a fé. Jesus não pôde fazer milagre nenhum ali em Mateus 13, aonde nós lemos. Não há milagre onde o doador é rejeitado por preconceito e incredulidade. Sem fé não há milagre, nem obras poderosas. Amém? Não duvide da obra do Senhor, não duvide do poder do Senhor. Se a situação está complicada, tenha fé. O Senhor está no barco com você, e se Ele entrou no barco, Ele vai chegar do outro lado. Se Ele falou que é para atravessar, é porque Ele está no barco e Ele vai chegar do outro lado. E se Ele não estiver no barco, Ele vai vir por cima do problema andando. Feito foi a demonstração também. Então não duvide do poder do Senhor Jesus. Não perca a oportunidade de repensar a vida, repensar os conceitos, os posicionamentos, o entendimento, por onde nós andamos. Muitos ali perderam a grandiosa oportunidade, porque eles mesmos fecharam a porta da salvação para a vida deles. E hoje em dia, assim também é conosco. Somos nós que fechamos a porta da salvação por causa da nossa incredulidade e de duvidarmos muitas das vezes de pessoas que conhecemos, mas que foram lavadas, foram remidas pelo sangue do Cordeiro e que estão anunciando a palavra. Rejeitam o pregador e rejeitam a mensagem que ele prega. E que o Senhor vos abençoe poderosamente em nome de Jesus. E que você possa repensar no seu modo de pensar e de agir. Amém?